Bem-vindo a mais um vídeo do Planos em Prática, a nossa série de exercícios de escrita criativa, e está acabando. A saga do Zimri já dura aí 13 episódios, está no finzinho. Se você está chegando agora, o link para a primeira parte está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai continuar a trabalhar o desfecho da história. A gente deixou o Zimri com uma tarefa para fazer, que é ir lá até uma torre de radiotransmissão para sincronizar um aparelho que ele ganhou do Zamet. E nossa missão hoje, então, é fazê-lo chegar até lá e não conseguir realizar isso por conta de um imprevisto. Que imprevisto é esse? A gente ainda vai ver. Vamos lá ver, então, como é que ficou a história até agora. A gente parou bem no final do diálogo dos dois. E essa é uma etapa que não cabe muito mais descrições e detalhes em excesso. A gente descreve o essencial para poder manter as coisas acontecendo. Talvez eu tenha que introduzir um elemento ou outro novo na história apenas para fazer as coisas andarem, mas é um ponto onde o ritmo vai ficar mais acelerado. Vamos lá então. Bom, adicionei 4 parágrafos aqui, que eu vou distribuir de uma maneira melhor ao longo do texto, justamente para eu medir a quantidade de informação, de contexto que eu vou colocar nesse momento da história. Então, esses 4 parágrafos dizem respeito ao lugar, essa nova região aí que eu estou mostrando. É uma região que fica ali entre a Baixada e o centro, mais uma. A ideia é justamente borrar mesmo essas áreas, né? Deixar lugares onde a coisa fica meio indefinida. E nesse caso eu resolvi inventar que a torre de transmissão ficava na Rua dos Cassinos, né? Porque antes eu até mencionei a questão de ter jogo, de ter apostadores e tal, e eu acabei não descrevendo isso pela cidade. Eu acho que aqui vai ser um bom lugar para colocar. É um lugar movimentado, um lugar meio incerto, com frequentadores incertos, e isso vai facilitar para a gente criar problemas para o Zimri ali. Então eu vou ler rapidamente o que eu escrevi e depois eu vou entremear essas descrições, esses contextos com as ações do Zimri, desde o momento em que ele chega até o momento em que acontece o imprevisto e ele é obrigado a ir embora, correndo. Então eu comecei assim. A torre de radiotransmissão não ficava longe da Baixada. Foi instalada sobre o maior prédio da Rua dos Cassinos e era visível de quase toda a cidade. Sem parar de andar, Zimri reexaminou a caixa controladora. Aí depois eu vou incrementar um pouquinho mais aí, dar alguns detalhes a mais sobre o aparelho. E aí depois desses momentos vem mais um pequeno bloco de descrição. Àquela hora, a Rua dos Cassinos ebulia em sua plenitude. Para ele, era questão de subir uma rua. Para Zamet, caminhar por ali poderia lhe custar a vida. Então, eu estou justificando mais uma vez a incumbência que o Zamet passou para ele, de ir até ali. Apesar de ser um lugar próximo à Baixada, para o Zamet, né, andar num lugar movimentado não era muito aconselhável nesse momento. Os cassinos não obedeciam exatamente aos padrões de conduta do centro. Por isso, sempre funcionavam naquela área, não tão nobre assim. Sempre funcionaram. Fazia-se vista grossa a existência deles por conta das robustas doações destinadas a quem importava. Após a chegada de Ampersand, Zimri supunha que o procedimento fora mantido. Então eu tentei resolver rapidamente a justificativa para a existência dos cassinos e, mais uma vez, mostrando que o dinheiro fala alto. Na verdade, isso é uma certeza que vai se cristalizar cada vez mais no Zimri, agora conforme o final se aproxima. A de que a cidade não é uma coisa tão positiva assim, mesmo nos anos dourados, mesmo nos tempos áureos da cidade, não é lá um lugar muito saudável, muito justo, né? O paraíso que ele acha que é. E talvez seja essa conversa que ele vai ter com a Viperina após essa empreitada. Que um lugar onde o dinheiro fala mais alto, onde as relações são regidas pelas riquezas, pelo comércio, talvez não seja um lugar tão positivo assim, ou seja positivo para quem está do lado beneficiado, que era o caso dele nos tempos de comerciante. Isso aí é uma maneira da gente aprofundar o tema
da história. E aí aqui eu acrescentei uma curiosidade, uma peculiaridade desse lugar, porque eu estou pensando que o Zimri parado na rua com a maquininha tentando consertar, ele seria suspeito por quê? Aí eu pensei nisso aqui. Lá estava um homem parado, a cabeça baixa, levando encontrões sem parecer se importar. Sua situação era diferente, no entanto, diferente do Zimri, ainda vou escrever em cima. Era um zumbi, alguém que acabara de perder tudo no jogo e estava em estado de choque. Quase todos os zumbis deixavam o estado de apatia, tem estado, depois vou mexer, após algum tempo e preservavam certa dignidade ao se retirarem por conta própria para o litoral. Outros vagavam pela cidade pedindo dinheiro ou qualquer coisa que pudessem usar para apostar e tentar recuperar seus bens. Eram expulsos após ocasionais surras de patrulheiros sem paciência. Por que eu pensei nisso? Como eu estava falando, o Zimri vai mexer no aparelhinho e ele vai estar parado ali no meio da rua e vai despertar a suspeita de alguém por pensar em ser um zumbi, uma pessoa assim que perdeu tudo e está em estado de choque ali no meio da rua. Eu só estou preparando o terreno para poder as coisas darem errado. Agora o meu trabalho é preencher esse espaço aqui, esses espaços entre os parágrafos de contexto com as ações do Zimri. Vamos lá. Bom, fiz as emendas aqui, vou procurar comentar só os acréscimos e contextualizar ali onde que ficou cada um deles, para não ficar repetitivo demais. Mas o primeiro foi aqui. Sem parar de andar, Zimri reexaminou a caixa controladora. Os encaixes imperfeitos e cabeças de parafusos saltadas denunciavam as condições precárias sob as quais o aparelho foi montado. Esticou a antena, com medo que ela se desprendesse de vez do chassi, torcendo para que oferecesse alcance suficiente. Aí vem a menção do movimento da rua e o risco que o Zamet corria. O ex-comerciante simulava interesse nos letreiros pulsantes e coloridos, fazendo o seu melhor para assemelhar-se a um recém-chegado a escolher onde arriscar algum dinheiro, enquanto mantinha um olho no indicador de sinais. A cada passo, o ponto amarelado próximo à borda da tela intensificava-se. Aí o histórico do cassino, a justificativa deles estarem ali, e aí eu prossegui. O sinal, enfim, se estabilizou. Ainda assim, ele foi obrigado a avançar mais alguns metros, por conta de um grupo que festejava seus ganhos na calçada. Então eu já estou aqui montando um cenário propenso a imprevistos e a pessoas descontroladas, pessoas que estão ganhando dinheiro e festejando, pessoas que estão perdendo e tal, para justamente facilitar uma fuga, na hora que for preciso. Pressionou os botões na lateral em uma certa sequência e esperou resposta. Sai do caminho, amigo, vai chorar em outro lugar, antes que os patrulheiros o usem para varrer o chão. Gente como você atrai má sorte. Então, como eu tinha tido a ideia ali dos zumbis, que perderam tudo, eu só botei uma pessoa para personificar ali como eles eram vistos pelos ganhadores, por assim dizer, pelos sortudos. Zimri desviou os olhos da tela e deparou-se com um rapaz de bochechas rosadas, vestindo um terno branco que, à luz do letreiro logo acima, parecia aceso. Ainda ria de sua suposta piada quando deslizou com elegância para dentro de seu cabriolé, provavelmente a caminho de gastar na rua principal o que ganhara ali. Aí eu fiz um pequeno acréscimo para fazer a junção com o parágrafo que eu já tinha escrito. O ex-comerciante ficou confuso por alguns segundos. Ao olhar para a calçada oposta, entendeu o motivo de ter recebido aquele comentário. Lá estava um homem, como ele, parado, a cabeça baixa, levando encontrões sem parecer se importar, e segue daí. Então assim eu montei esse trecho todo. O leitor agora já sabe que a Rua dos Cassinos é movimentada e incerta, frequentada por pessoas de origem passado duvidoso. Sabe que ali pode ter um ou outro zumbi ocasional. E pelo que ficou sugerido no texto, os patrulheiros é que cuidam dos zumbis. Então é com eles mesmo que o Zimri vai ter o problema. Isso me lembra que eu preciso voltar lá no primeiro encontro do Zimri com os patrulheiros para enfatizar a questão do medo que ele sente deles
porque isso não estava definido quando eu escrevi da primeira vez, e após o segundo sonho ficou estabelecido isso, que ele ganhou um medo, uma perturbação quando ele vê um patrulheiro, inclusive a cicatriz dói e tudo mais. Mas eu estou muito inclinado a deixar para fazer isso no segundo tratamento, senão eu vou atrasar a resolução da história. Vamos ver, se sobrar tempo eu faço isso em vídeo, senão fica para o segundo tratamento mesmo. Mas é isso, agora é um patrulheiro que vai aparecer para atrapalhar o pareamento aqui do Zimri. Bom, já coloquei um patrulheiro em cena, no caso é um tironiano, e eu vou fazer disso o segundo pinch point da história. O primeiro pinch point foi lá no entreposto, quando o Zimri teve o primeiro encontro ali com os tironianos atrás do Zamet, e ali o leitor ficou realmente ciente do potencial da força opositora em prejudicá-lo. E agora, no segundo pinch point, um desses patrulheiros que teve um problema com ele lá no entreposto vai reconhecê-lo, e com isso acabam as chances dele de fazer o pareamento da forma como ele queria. Então o que eu tenho que fazer agora é não apenas acrescentar essa questão dele ter medo dos tironianos, dos patrulheiros em geral, após aquele incidente, como também fazê-lo irritar esse tironiano em particular, de alguma maneira, pode ser até sem querer. O cara queria levar aquele homem que estava na mesa para ser torturado, e de repente o Zimri, impedindo isso, irritasse esse cara de alguma forma, que ele não jurasse não esquecer do Zimri, e assim, se eles se encontrassem de novo, ele ia dar um jeito de fazê-lo pagar. E agora ele na cidade, é evidente que ele é o suspeito de saber onde está o Zamet, e assim fica subentendido que se ele for pego, tá tudo acabado. Então esse é um bom pinch point para a história. Eu só preciso lembrar de acrescentar essas informações lá atrás quando eu for fazer o segundo tratamento, e agora a gente tem que tirá-lo dali, tirar o Zimri dali, sem ter conseguido fazer o pareamento. Isso é importante, porque ele precisa chegar no átrio derrotado e meio sem saber o que fazer. Mas antes, deixa eu repassar o que foi escrito. O aparelho, enfim, iniciou o processo de pareamento. A caixa soltou um apito agudo e sua tela amarela monocromática exibiu um mapa da cidade, onde piscavam 3 indicações. Ele achou estranho o fato de uma delas estar exatamente sobre a mansão de Francis Ampersand, mas não dispôs de muito tempo para pensar no assunto. Então isso aí é para já gerar no leitor algum estranhamento com relação a isso. Ele vai ficar meio com a pulga atrás da orelha. Por que tem uma marca? Por que ele está pareando um suposto dispositivo de comunicação com a mansão do Francis Ampersand? Isso pode até fazer surgir uma dúvida se o Zamet é algum traidor, trabalha para o outro lado, mesmo que não tenha tanto fundamento, não tenha nada no texto além disso que sugira essa possibilidade. Mas é bom deixar pelo menos essa questão indefinida até a resolução, para não ficar tudo muito previsível. Algum problema, cavalheiro? Antes de erguer a cabeça novamente, Zimri soube que aquele tom solícito, nitidamente ensaiado, só poderia vir de um patrulheiro. Ah não, senhor, nenhum, apressou-se em responder, com esperteza e alegria. A última coisa que desejava agora era ser confundido com um zumbi. Só estava enviando um sinal para o meu condutor e... Ele levantou a cabeça e parou de falar no mesmo instante. Ei, eu conheço você. É o falastrão defensor de vagabundos. Aquele era mais do que um patrulheiro aleatório. Tratava-se de um tironiano, o mesmo homem de cabelos longos que esteve no entreposto, o mesmo que, na ocasião, deixou claro que não o esqueceria. Então, o que eu acabei de falar, isso vai ser até bom, porque agora eu já sei o que tem que acontecer. É só voltar aí e acrescentar por lá. O que eu preciso saber, depois que já tiverem as duas partes escritas, é se eu preciso relembrar tudo isso nesse ponto da história, porque no momento eu não tenho noção se está muito distante uma parte da outra a ponto do leitor não lembrar, ou se aqui eu preciso de menos informações para deixar claro quem é esse personagem. Eu, falastrão, está enganado, creio. Cheguei na semana passada, aí tem 2i, né? Pronto.
Só estava enviando um sinal para meu condutor, mas eu acho que, só para não ficar a interrupção do mesmo jeito, mas eu quero que ele seja interrompido mesmo. Eu quero que ele fique meio sem ação, porque tem o lance do medo. Zimri silenciou novamente. O homem não estava sequer prestando atenção. Segurava algemas em uma das mãos, com a outra levava um apito à boca. Então, problemas à vista. Bom, terminei a passagem e resolvi acrescentar algumas coisas no início da conversa dele com o Tironiano e também dei um nome para o estabelecimento onde ele parou na frente, chamei de Castelo de Cartas, um nome bem genérico, porque facilitaria depois do leitor entender que ali pessoas entravam e saíam festejando e tudo mais. Enfim, vou ler do início da conversa dele com o Tironiano e fazendo os comentários. Algum problema, cavalheiro? Antes de erguer a cabeça novamente, Zimri soube que aquele tom solícito, nitidamente ensaiado, só poderia vir de um patrulheiro. Ah, não, senhor, nenhum. Apressou-se em responder com esperteza e alegria. A última coisa que desejava agora era ser confundido com um zumbi. Só estava enviando o sinal para meu condutor, mas eu acho que... Ele levantou a cabeça e parou de falar no mesmo instante. Ei, eu conheço você. É o falastrão defensor de vagabundos. Aquele era mais do que um patrulheiro aleatório. Tratava-se de um tironiano. O mesmo homem de cabelos longos que esteve no entreposto. O mesmo que, na ocasião, deixou claro que não esqueceria. Eu, falastrão, está enganado, creio. Nunca tive problemas com patrulheiros. Cheguei na semana passada e... Zimri silenciou novamente. O homem não estava sequer prestando atenção. Segurava algemas em uma das mãos, com a outra levava um apito à boca. E aí vem o texto novo. Uma crescente onda de pânico o impedia de pensar em uma reação. O apito soou estridente, como um animal chamando seus iguais para se banquetearem com uma presa fácil. Logo estaria cercado. Se não fizesse algo, seria levado para uma sala de tortura e, como todos sabiam, não entravam inocentes em salas de tortura tironianas. Aqui eu quero que ele realmente fique sem ação, fique imóvel, fique tomado pelo medo para poder justamente superar isso na segunda incursão. O homem à sua frente agigantava-se, a armadura lustrosa transformava as luzes dos letreiros em manchas doloridas e confusas. Algumas pessoas interromperam sua diversão para observar a surra que aquele zumbi estava prestes a receber. Zimri precisava se mexer, mas um pedaço de sua própria mente, o qual ele não controlava, já havia se decidido pela rendição. O tironiano pediu que ele estendesse o braço e foi prontamente obedecido. A gente bota aqui uma submissão incontrolável mesmo por parte dele.
Pouco antes do clique da algema, a porta larga do castelo de cartas se escancarou e despejou na calçada um grupo de jogadores barulhentos em plena comemoração. Nos braços dos homens maiores, duas mulheres chacoalhavam vistosos leques de notas, que vez ou outra desprendiam-se e eram caçadas por aqueles que as cercavam. A chuva de dinheiro fez com que o grupo aumentasse com rapidez. Zimri foi empurrado para trás e seu pulso saiu do alcance da algema. Em segundos, parte do tumulto ficara entre ele e o tironiano. A algazarra agiu como um feitiço sobre o medo que o paralisara. Então, como eu precisava tirá-lo dali, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele fosse ativamente, né, atrás de uma solução, que ele reagisse, porque isso tiraria o peso da reação dele no final. Isso aqui a gente está caminhando para um momento de crise, né? Eu fiz com que algo do ambiente interferisse ali no andamento daquele encontro. Então antes eu sinalizei que ali era uma casa de jogos, por assim dizer, o castelo de cartas, e no momento crucial, quando ele entregou o braço para ser algemado de espontânea vontade ali, uma galera saiu de dentro da casa de jogos, comemorando a vitória dessas duas mulheres, e aí no meio do tumulto ele aproveitou para fugir, né? Ele meio que despertou da letargia ali. Aos tropeços ele virou as costas e procurou mesclar a si mesmo a massa, ignorando os insultos, pisões, empurrões e as bebidas entornadas sobre si, até emergir do outro lado. Aparentemente, o tironiano foi incapaz de fazer o mesmo. Aproveitou aquele instante de vantagem e correu para dobrar a esquina. De lá, sem olhar para trás, guiado apenas pelo desespero, forçou passagem por entre as pessoas, interrompeu filas e atravessou ruas na frente das carruagens sem hesitar. Só parou ao ver o letreiro do átrio de Viperina. O segurança o deixou entrar, embora sua expressão demonstrasse muito bem que sua aparência não era das melhores. Então ele volta para o átrio, fracassado de sua incursão, como era previsto, vai olhar o aparelhinho e ver que não conseguiu se conectar. E o que eu quero desse momento agora dele no átrio? Vai ser um momento de crise, um momento de baixa, um momento de conscientização dele de algumas coisas que ele agora está ficando alerta, agora que ele está compreendendo. E ele vai ter, lógico, o auxílio da Viperina para isso. E ali ele vai se organizar, vai reunir o que for necessário para a empreitada final. Então esse vai ser o momento que acontece geralmente depois do segundo pinch point, onde o personagem está enfraquecido, mas ao mesmo tempo diante das respostas, diante daquilo que precisa ser feito para poder conseguir o que ele quer. E a gente tem bastante coisa para usar, que ficou lá no átrio, nesse sentido. A gente vai ter, lógico, a mentoria da Viperina, a gente tem um suposto benefício que o Bagatella conquistou ali jogando. E o que eu vou fazer agora é listar o que tem de imediato na minha cabeça, o que já está mais ou menos definido, o teor da conversa dele com a Viperina, e não vou me preocupar muito com a sequência das coisas. No segundo momento eu preencho as lacunas como eu faço de vez em quando. Vamos lá então, vou jogar aqui as ideias, o que eu já tenho de imediato para a história. Tá aqui um trailer do que vai ser a cena dele no átrio, com o que eu já tenho definido de imediato. Eu vou ler e fazer alguns comentários sobre a minha intenção aqui. Então o segurança o deixou entrar, embora sua expressão demonstrasse muito bem que sua aparência não era das melhores. Que horror, disse Viperina com desgosto ao vê-lo entrar. Tem dois entrar aqui. Deixa eu mexer aqui em cima. O segurança não o impediu, embora sua expressão demonstrasse muito bem que sua aparência não era das melhores. Ainda não está bem construída essa frase, mas deixa para o segundo tratamento. Que horror, disse Viperina com desgosto ao vê-lo entrar. Zimri juntou de qualquer jeito os cabelos desgrenhados e úmidos atrás do pescoço. Aí vai ter mais alguma coisa aqui. Bagatella indicava com orgulho uma pilha de itens acumulada em um canto do salão. Então vai ficar claro que ele ganhou de todo mundo que estava lá. E o Zimri vai ver aqui agora os espólios.
De onde estava, ele viu pequenas bolsas de dinheiro e alforjes estufados, chapéus, relógios de ouro, uma cela com belíssimos atavios dourados, um astrolábio, entre muitos outros itens de menor destaque. Nas mesas de jogos, todos exibiam o mesmo descontentamento, porém nenhum fazia tanto barulho quanto o homem de turbante que chegara na madrugada anterior. Eu gostei desse personagem e eu acho que eu vou envolvê-lo de alguma maneira nessa empreitada final. Então, de repente, eles vão usá-lo como disfarce, de repente, para ele recuperar parte desses itens que ele está inconformado em ter perdido, ele vai concordar em levá-los até o lugar onde o Zimri tem que terminar de parear o negócio e vai servir meio que de fachada. Eu estou pensando em alguma coisa nesse sentido, por isso que eu voltei a ele aqui. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Só pode ser algum tipo de golpe da casa, não vou admitir. Aí, após mais alguma coisa que eu não sei o que é, sugiro que faça uso de minhas acomodações enquanto eu cuido disso. Então é a Viperina falando para o Zimri. Mandarei alguém com roupas limpas. Depois nos encontramos em meu escritório. Então, para ter uma pontuação, é esse momento, mais um pretexto. É legal que a Viperina ficou assim mesmo. Como ela é uma artomante das palavras, ela meio que... a história inteira ela passou mediando conflitos e problemas. Aí a gente já passa para o escritório. Vai ter uma passagem aqui que o Zimri vai refletir brevemente sobre o que aconteceu e vai concluir que não vale a pena ajudar, que está atrapalhando mais do que ajudando. Ele não é capaz. Então ele vai ter que sair desse momento de reflexão e ir conversar com a Viperina assim. Tipo, eu não estou ajudando em nada, né? O Zamet no final sabe se virar lá e eu aqui só estou prejudicando as coisas, porque ele ainda tem esse medo, esse trauma do passado, né? Da derrota que ele sofreu lá quando ele tentou defender as pessoas da área oeste. E mesmo que ele não sinta que realmente não vale a pena ajudar, ele vai sentir que ele não é capaz. Eu acho que é mais isso, não vale a pena ajudar, é tipo, eu não sou capaz de fazer coisa alguma por aqui, não no momento. Ou simplesmente ele pode não concluir nada disso e estar experimentando uma apatia ali, uma falta de ação, né? Uma paralisia, e a Viperina é que vai tirá-lo disso. Então aqui já no escritório da Viperina, uma pintura na parede puxava seus olhos, era como se corresse o risco de escorregar para dentro dela ao menor descuido, só que não é de graça. Primeiro é ampliar um pouquinho mais esse universo da artomancia, então botar aí agora a artomancia das cores, que esses quadros que têm capacidade de transportar as pessoas para outras realidades e tudo mais. E eu quero também aqui dar um vislumbre de uma aventura posterior a essa, em algum outro momento que possa envolver o Zimri e a Viperina. Então ela pode estar atrás de alguma coisa em um outro lugar e o Zimri pode ajudá-la a conseguir isso. E isso complementa muito bem essa visão que ela está falando de um lugar melhor, de um mundo melhor, que da visão de um mundo muito compacta do Zimri e não entender que a realidade pode ser muito diferente da que ele vive ali. Então, a explicação dela foi feita por um famoso artomante das cores e comprada por muito menos do que vale, graças aos meus talentos para negociar e a completa ignorância do antigo proprietário. Então, o que faz esse quadro, o que ele guarda, o que ele mostra, e a história dele, o passado dele, a gente vai guardar para retomar em um outro momento, quando a gente quiser fazer a aventura do Zimri e a Viperina. Então, aqui mais para frente um trechinho da conversa deles, um pedaço que eu já tinha definido enquanto eu estava escrevendo a passagem anterior. Aí ele fala, Ampersand, ele está destruindo a vereda dos mercadores. E o que leva a essa passagem do diálogo a gente vê depois. Viperina exibiu um sorriso condescendente, como se ouvisse a fala de uma criança. Você não sabe muito sobre o mundo lá fora, não? Por que acha isso? Porque insiste em pensar nessa cidade como algum tipo de paraíso. Mas ela foi, um dia. Não, ela era um paraíso para você, quando a mão que antes dava as cartas o beneficiava. Acha que os que ficaram em seu lugar veem a Ampersand como um vilão? Que os moradores da Baixada eram mais felizes antigamente? Então esse é uma questão, um desdobramento do segundo tema da história, né? O primeiro é todo mundo precisa de ajuda e o segundo é mais vale você ter paz e o domínio sobre si mesmo do que o domínio sobre as pessoas, usando como intermédio o dinheiro. Esse é o segundo tema da história e a gente vai trabalhar ambos nesse momento e a Viperina vai ajudá-lo a organizar essas duas ideias na cabeça e aí está feita a transformação do personagem para passar pelo final. Zimri sentia-se estranho. Era como se testemunhasse o mundo ao seu redor transmutando-se em outra coisa, ou era apenas o efeito causado por aquela estranha pintura. Então aqui nós temos o trailer, os momentos-chave dessa passagem aqui dele pelo átrio da Viperina, e o episódio que vem é o último dessa história. Nós vamos preencher essas lacunas aqui,
E só vai restar mesmo escrever o momento do tudo ou nada, a última empreitada, onde ele vai realmente rever os seus medos, essas questões todas que estão deixando confuso. A gente vai colocá-lo de novo numa situação em que ele fica em posição de inferioridade diante dos Chironianos. O que a gente pode fazer como consequência dessa incursão falha dele ali pela Rua dos Cassinos é isso provocar uma grande operação dos Chironianos ali direcionada à Baixada ou àquela área em busca do Zamet e agora dele. Supondo que o Zimri está lá como cúmplice e tudo mais, isso vai agravar bastante a situação e vai colocá-lo de novo numa situação de protetor, onde ele pode ou não fazer alguma coisa para salvar o dia. Isso tudo depois de parear a caixinha e a gente ter bombas prestes a explodir pela cidade. E aí a gente vai ver se ele vai escapar, se ele vai escapar com o Zamet, se ele vai continuar na cidade, se ele não vai escapar com vida, se ele vai se sacrificar em prol dos outros. Isso tudo a gente vai decidir no episódio que vem, que é o último dessa história. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias realizadas até agora. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima.